Presidente, estamos aguardando o comando. A traição foi pior do que já sabíamos. Muitos perguntam por que Bolsonaro não trocou o comandante do Exército quando ele se negou a cumprir a ordem. Vocês terão a resposta nesse vídeo. Nós já vimos aqui neste canal a operação do governo dos Estados Unidos para ameaçar militares brasileiros para que não tomasse nenhuma atitude que pudesse comprometer o resultado do processo eleitoral de 2022. Mas agora também sabemos que o general Freire Gomes ameaçou Bolsonaro. O presidente, por sua vez, preferiu não confiar na sua tropa e acatou a ameaça de Freire Gomes. O que antes sabíamos por conversas de bastidores, agora está oficializado em depoimento. Um depoimento do ex-comandante do Exército e confirmado pelo ex-comandante da Aeronáutica. As duas forças que, através de seus comandantes, preferiram se ajoelharem aos interesses de Joe Biden. Brigadeiro Batista Júnior era um verdadeiro puxa-saco do presidente Jair Bolsonaro. Gostaria de realizar um especial agradecimento ao senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Vivia o enaltecendo nas redes sociais. Mas quando viu ameaças americanas acontecerem, preferiu soltar mensagens enigmáticas. Numa dessas mensagens, ele disse que os manifestantes não sabiam o que pediam. Seria essa uma referência às sanções que seriam impostas pelos Estados Unidos de Biden? Mas aí eu te pergunto, se uma nação estrangeira ameaça o Brasil, não seria um dever constitucional das forças defenderem a pátria contra essas ameaças? Como sempre, as Forças Armadas optaram pelo caminho mais fácil. Afinal, desde 1889, com uma ressalva para a Segunda Guerra Mundial, as forças sempre escolhem o caminho mais fácil. É só lembrarmos da Operação Cabralzinho, uma operação requerida pelo então presidente Jânio Quadros para ocupar a Guiana Francesa devido ao roubo de minérios brasileiros escoados no porto daquele país. Quando os militares descobriram que teriam que lutar, rapidamente se movimentaram nos bastidores para derrubar Jânio Quadros, que não aguentou a pressão e renunciou. Os militares acabaram colocando o comunista João Goulart no poder. Depois tiveram que intervir e acabaram 20 anos no poder. Uma intervenção que se iniciou simplesmente por não quererem lutar. Pesquisem sobre a Operação Cabralzinho. Pesquisem. Mas vamos à ameaça do general Freire Gomes. O então comandante do Exército foi apresentado aos planos de restabelecimento da normalidade constitucional caso fossem encontradas provas de fraudes no relatório eleitoral produzido pelas forças. O general, que já está a serviço dos Estados Unidos, quando viu os planos de GLO e Estado de Defesa, simplesmente olhou para Bolsonaro e disse que o prenderia se ele tentasse. Isso talvez explique essa postura da primeira-dama, Michele Bolsonaro, durante uma cerimônia militar. Reparem o incômodo com que ela olha Freire Gomes. Esse foi o mesmo dia que Bolsonaro chorou, pois vários militares apertavam a sua mão e diziam que estavam com ele. Mas ele sabia que o alto comando já tinha escolhido um lado. Vejam só, o general ia prender o Bolsonaro caso ele tentasse tirá-lo do comando. Mas diante desse cenário, aliados do presidente, representados na figura de Braga Neto, foram até a casa do ex-comandante Vilas Boas em busca de apoio. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, estamos lá na frente do comando militar Nordeste. Estamos na frente do comando militar Nordeste, o general 20 anos. Tá na chuva, tá no Eu sei. Vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo, tá bom? A esposa do general sempre estava nos acampamentos do QG de Brasília. De quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas. Tá aqui o primo aí, ó, no canto ali do lado esquerdo. E tá orientando a gente, guiando a gente.
Quando Braga Neto chegou à residência do comandante Vilas Boas, ele descobriu que o general Thomas Paiva, que hoje é o comandante do Exército, mas na época não passava de um comandante de região, já tinha ido na casa do general, que tem uma doença degenerativa. Ele gritou violentamente contra o debilitado militar e com sua esposa Cida, que, não aguentando os gritos, acabou se retirando da sala. O Thomas Paiva teve coragem de humilhar uma pessoa que não consegue nem falar e ainda tentou humilhar uma senhora de idade. O general Braga Neto, sabendo do que aconteceu, decidiu enviar uma mensagem aos comunicadores que cobriam os acampamentos em Brasília. Muitos desses comunicadores eram xingados pela própria direita, chamados de caça-piques. Um público que só sabe criticar, mas não sabia a tensão que era nos bastidores. Mas quem sabe um dia a direita aprende a não sair crucificando os seus como traidores ou infiltrados. A mensagem que Braga Neto enviou afirmava o seguinte: o Thomas foi no Vilas Boas ontem, e aí acredite, ele deu uma mijada no Vilas Boas e na Cida. Terminou dizendo que os dois serão prejudicados com as intervenções sem noção que estão fazendo. Na saída, ele resolveu abrir o jogo e falou mal de todo o alto comando do Exército, principalmente do Teófilo e do Barata. Parece até que ele é PT, desde pequenininho. Mostrou que ele tem que estar contra tudo que está acontecendo, inclusive contra o Arruda, etc. Nunca valeu nada. A ambição derrota o caráter dos fracos. Aliás, revela. Ele ainda meteu o pau no Paulo Sérgio. Disse, ele tem que ficar quieto. A Cida ficou louca. Se retirou da sala para não botar o artista para fora. Na verdade, o Vilas Boas tinha paixões discutíveis. Fernando e Thomas. O Fernando Azevedo, que vocês lembram, né? Primeiro-ministro da Defesa. E Thomas, que já foi assistente do Vilas Boas. Segundo o Sodré, o Thomas hoje é da patota do Alexandre. É verdade, pode viralizar. Foi o que falou Braga Neto na época. Vamos lembrar que após essa ameaça de Freire Gomes, Braga Neto também chamou o comandante de cagão e traidor da pátria. Acho que os motivos são óbvios. Agora, é engraçado que o Batista Júnior tenha respondido o Braga Neto desta forma: já tendo passado dos 60 anos, não tenho mais o direito de me iludir com o ser humano, nem mesmo aqueles que julgava amigos e foram derrotados pelas suas ambições. Ué, o brigadeiro fala em iludir, mas era ele que ficava curtindo postagens que pediam uma salvação por parte das Forças Armadas. Então temos duas possibilidades: ou ele é um sádico canalha que instigava as pessoas para algo que ele jamais faria, ou ele é um vendido para os interesses estrangeiros. Vocês lembram da Operação Americana no Brasil? Pois bem, uma das rodadas de ameaças ocorreram em julho de 2021. Na verdade, esse é o mês do início da operação. Naquela época, o brigadeiro Batista Júnior divulgava notas como essa aqui: as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. Pois é, as coisas mudaram. Talvez tenham mudado depois dessa visitinha do embaixador americano. Há menos de um mês das eleições, os americanos estavam no cangote do comandante da Força Aérea. Vocês conseguem imaginar o conteúdo dessa conversa? Talvez isso explique muito a declaração dada em dezembro de 2022. Eles não sabem o que querem. Diante de todas essas turbulências nos bastidores das forças, Bolsonaro preferiu não se aventurar em fazer algo mais drástico. O resultado? Me diga você. Comente aqui embaixo se Bolsonaro tomou a melhor decisão diante do cenário da época. Muito obrigada a todos vocês.